Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando, e neste vídeo de hoje estudaremos acerca do segundo sistema criacionista, o criacionismo científico da Terra Antiga. Já discutimos o primeiro da Terra Jovem, e agora vamos discutir essa segunda visão. E esse vídeo é para todo mundo que quiser conhecer sobre as origens, mas também para os estudantes da Arca que quiserem saber a respeito um pouquinho mais sobre as origens. Então, os livros que eu recomendo para você é a Bíblia Sagrada e o livro A Origem, as 4 visões cristãs sobre criação. Então, no sumário, temos o vínculo com Gênesis bíblico, as evidências e a lógica narrativa, discussões críticas e respostas, que é a sequência que a gente está seguindo, como eu falei no vídeo anterior. Então, o vínculo com Gênesis bíblico, basicamente, eles acreditam em 7 dias figurados e um texto não simbólico. O que isso significa? Significa o quê? Que o texto, ele queria dizer realmente aquilo que ele estava dizendo lá. Então o texto, ele não tem um segundo propósito de refutar nada. Ele tem um principal propósito de ensinar sobre a criação para as pessoas que estão lendo aquele livro. Então, tanto os israelitas quanto a gente, o foco principal do texto era ensinar sobre como a criação foi feita por Deus. Só que o que ele vai discutir? Ele vai essa visão criacionista, ela vai discutir muito sobre o que é dia. Que alguns textos da Bíblia vai dizer que o nosso dia não é como o dia de Deus. Para Deus, um dia é como 1000 anos. E o termo que é utilizado para dia ali nunca é o dia humano qualquer. E sim é um termo, o dia, utilizado para um tempo metafísico, um tempo que é mais associado ao divino. Então, o que esse texto tenta dizer, o que essa visão tenta dizer, é que os 7 dias que aconteceram ali não eram literais realmente, não eram de 24 horas, mas sim dias que representavam milhões de anos ou até eras. Então, cada período desse aqui foi um período de tempo que Deus ele criou, e ele criou em milhões de anos para que cada parte da criação dele pudesse se organizar e cada vez mais meio que se aclimatar à Terra. Então, aqui é o Gênesis que a gente já falou, tudo que aqui a gente já falou na última aula, eu não vou falar disso de novo, mas segundo essa visão, tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que o texto está dizendo realmente aconteceu. Então não é algo simbólico, só os dias que para eles foram de certa forma diferentes. E para essa visão, a Terra ela realmente tem 4,5 bilhões de anos, como a ciência fala. Só que qual é a diferença? O que a ciência está falando dos bilhões de anos realmente aconteceu dessa forma, só que teve uma sequência lógica diferente. E de certa forma, a ciência e o cristianismo eles podem ser incompatíveis em algum nível, mas pelo menos sobre a criação da Terra e sobre a origem da Terra e dos animais, elas são compatíveis, dado que tem bilhões de anos e assim a Bíblia também diz que tem bilhões de anos. Então essa é a discussão que tem. Então temos algumas visões diferentes a respeito do criacionismo da Terra Antiga. O primeiro era a Terra antes. Existe uma Terra antes e uma Terra depois. Então, o que acontece? Para essa visão, há assim, duas versões da Terra. A Terra criada primeiro, a Terra foi destruída e foi criada de novo, que é o que o Gênesis recita ali, de certa forma. Então, o que essa visão vai dizer? Que quando Deus ele cria algo, ele nunca cria algo sem função ou sem sentido. Ele sempre cria com um objetivo específico de cumprir algo. Então, toda a Bíblia vai falar muito sobre isso. Então, o que essa visão vai dizer é que por que a Terra estava sem forma e vazia? E Deus não cria nada sem forma e vazio. Basicamente porque Deus criou a Terra contendo algo, só que aconteceu algum evento que destruiu e deixou a Terra desse jeito. Então, alguns vão dizer que foi a queda de Satanás, outros vão dizer que foram outras coisas que aconteceram que acabou destruindo, de certa forma, todos os seres vivos que viviam na Terra. Só que na primeira Terra não teria seres humanos, apenas animais. Então, isso explicaria os fósseis que a gente tem muito antigo. Porque essa criação que a gente tem hoje, a forma como Deus criou, já é uma criação diferente da primeira. E é a criação praticamente das espécies que nós temos hoje. Então, as espécies fósseis que viveram na Terra, os dinossauros, eles viviam nessa primeira versão da Terra, que não tinha ser humano, e que foi destruído quando Satanás ele caiu. E
é uma discussão que tem, mas e os luminares que foram criados? Aí alguns vão dizer que os luminares também foram refeitos, e outros vão dizer que Deus ele refez tudo quando ele criou a segunda vez. Então tem uma discussão aí a respeito dos luminares e dessa criação, e outros vão dizer até que esses luminares eles não foram criados de fato. Ali fala muito da primeira versão da Terra, e a segunda versão é um pouquinho diferente. Então a Bíblia ressalta isso por algum motivo específico. Então tem uma discussão muito boa a respeito disso. E tem a segunda visão, que é a Terra antes, porém as coisas vivas de fósseis foram criadas depois. E aí você tem pode até ter uma Terra antes. Mas tem uma visão também que diz que a Terra era sem forma e vazia pela queda de Satanás, mas os fósseis e tudo que a gente tem veio depois da queda de Satanás e depois da destruição da catástrofe global que deixou a Terra sem forma e vazia. Só que tudo que aconteceu depois dessa sem forma e vazia é tudo que a gente tem hoje como conhecimento. Então, nada da primeira Terra restou. Mas tudo que foi feito depois dessa Terra sem forma e vazia ser criada e ter sido originada, aconteceu em bilhões de anos. Ou seja, todos os dias da criação aconteceriam depois da Terra sem forma e vazia, mas aconteceriam não como dias literais, mas como bilhões de anos acontecendo ali. E aqui a gente tem um monte de visão a respeito disso. Tem muitas visões que juntam uma coisa com a outra. Se eu não me engano, são mais de 10. E aí eu peguei as principais aqui para tentar mostrar para vocês o argumento. E também tem até uma visão sobre eras, que cada uma dessas era uma era. Então tem uma discussão muito boa a respeito disso tudo aí. E é que eu estou fazendo um resumo para vocês. E para essa visão, o dilúvio só aconteceu em uma região. Então o dilúvio ele só aconteceu em uma região por quê? Porque os seres humanos eles estavam concentrados na região da África. E a função da Bíblia, a função do dilúvio não era condenar a terra toda, era condenar os seres humanos. Então, ele só fez o dilúvio ali na região da África, que é onde os seres humanos estavam. E os outros animais que estavam fora da África, das Américas, eles no resto do mundo, eles não foram afetados. Então, isso explica como coube todos os animais da arca. Porque os animais que estavam na arca, certamente, eram os animais que estavam ali na região da África. Então, essa visão ela vai defender esse dilúvio concentrado em um local. E aí você deve estar se perguntando, e as pessoas que viviam nas Américas? E aí essa visão também vai dizer que pode ser que Deus permitiu em outros locais onde os seres humanos estavam também o dilúvio. Mas que não foi por toda a Terra. Então, essa é uma discussão que tem a respeito do dilúvio, mas para ele o dilúvio foi concentrado apenas em um local, para essa visão em específico. E aqui é sobre as evidências. As evidências são que a Terra, há 5 bilhões de anos atrás, 4,8, ela era basicamente uma Terra toda cheia de magma, não tinha água, não tinha nada. E agora a Terra é assim. Então, a ciência fala que era assim, como o surgimento de qualquer planeta é assim. E para essa visão também a Terra também era assim. E aqui, como a Terra era no início, como a ciência fala que seria a Terra sem forma e vazia, como a Bíblia fala. E aí fala sobre a face das águas, porque já teria passado o período desse magma quente para o período que, se não me engano, é 1 ou 2 bilhões de anos depois que surgiu a água. Então, existe essa correspondência entre aquilo que a ciência fala e aquilo que a Bíblia diz. E a lógica também da ciência é a mesma que eles seguem desde o início da Terra até agora. Os dinossauros a gente já falou, eles teriam sido extintos nessa catástrofe global que existiu, e também pode ter sido destruído depois de um tempo, por algum motivo, ou alguma catástrofe que ocorreu, depois que Deus criou a Terra sem forma e vazia. Então aí são discussões que tem a respeito nesse sentido. E aí as evidências são essas, cada camada aqui, de rocha que tem aqui, representa o período em que a rocha foi formada aqui. As camadas mais embaixo representam as rochas que foram formadas mais antigas. Claro que existem alguns eventos que ocorrem aqui que podem até inverter a ordem dessas camadas, mas o que é importante para a gente saber é que as mais antigas representam bilhões de anos atrás e cada vez, conforme sobe as camadas, vai subindo, vai representando as rochas mais recentes. E isso seria evidência de que
a Terra tem bilhões de anos. Se a gente pegar elementos de cada uma dessas camadas e botar lá no microscópio, verificar o átomo. Não é microscópio não, acho que é outra ferramenta para verificar esse átomo. Então, no resumo da história, essa seria uma evidência de que a Terra tem bilhões de anos. Os fósseis também seriam evidências que estão de acordo com essa visão. E os versículos que relativizam o tempo, o foco é no conteúdo e não no tempo exatamente. Ou seja, Deus estava focado em passar o conteúdo sobre a criação, sobre o que Deus criou, e não focado em quanto tempo ele teria criado, se era milhões ou bilhões de anos. Até porque o tempo, se a gente pensar bem, o tempo ele não era, nem existia ainda o tempo do ser humano. Porque se o ser humano ele foi criado para ser imortal, ou seja, para não morrer, não fazia sentido ter tempo como a gente tem hoje de 24 horas. Só teria a passagem do dia e da noite para o ciclo natural que existe na natureza, mas essa contagem de tempo de 24 horas não faria sentido, até porque nada ia ser destruído. Então, o tempo que a Bíblia fala, os dias que a Bíblia fala, seriam o tempo de Deus, seria um tempo que são bilhões e bilhões de anos de evento ocorrendo ali. E o argumento que eles também utilizam é que, se Deus quisesse criar algo, como a Bíblia está dizendo que estava criando, o dia seria criar a Terra e os seres vivos, eles seriam criados em apenas um dia. Por quê? Porque se o texto é literalmente como a Bíblia está falando ali, cada coisa que está sendo relatada ali são coisas faladas que a gente falando ali uma frase, em menos de 10 minutos, a gente lê aquele texto ali. E se Deus estivesse falando só aquelas coisas ali, de fato, e fosse nesse pouco período de tempo, Deus demoraria menos de um dia. Porque ele poderia falar, ó, cria-se as plantas, cria-se a terra, cria-se a água. E tudo isso seria em um dia apenas. Só que o texto dá a entender é que Deus ele queria criar cada coisa em detalhe. Embora ele tivesse o poder para fazer tudo de maneira detalhada, ele demorou muito tempo e um tempo bem grande para fazer isso. Não por incapacidade, mas por detalhismo. E se fosse pegar apenas a parte da soberania de Deus, tudo seria criado em menos de um minuto. Era só ele recitando cada coisa e cada coisa seria criada. E não seria nem um tempo 24 horas. Seria um tempo de menos de uma hora de relógio. Então tem essa discussão sobre o tempo naquele período. Sobre a lógica. Seriam duas criações ou duas eras. Aí tem discussões até que existia uma outra terra antes dessa. E essa visão ela tenta integrar muito integrar a ciência com o criacionismo e a fé religiosa. Então ele não tenta dialogar, não tenta respeitar o parâmetro da ciência e aquilo que é religião, mas tenta integrar e dizer que a Bíblia já falava a respeito disso. Então se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia no livro de Isaías já falava que a Terra era um globo. Então a Bíblia também contém informações científicas a respeito do mundo. E Isaac Newton tentou fazer isso, tentou descobrir verdade sobre o mundo na Bíblia. Então, essa discussão toda é a integração entre a ciência e a Bíblia. Embora nem tudo que a Bíblia fala seja científico, existem formas de tirar elementos científicos da Bíblia. E é isso que essa visão acredita em específico. E a Terra foi feita em bilhões de anos. E houve esse progresso do mundo dos seres vivos, só que não evolutivamente. A evolução acontece só até gênero. E espécies menos complexas podem evoluir. A ideia de microevolução, mas não pode gerar grandes espécies. Não acredita na evolução do ser humano e na teoria da evolução como um todo. E acredita que a morte já ocorria antes da queda. Só que a morte ela ocorria antes da queda tem duas visões. A morte ela poderia ocorrer antes da queda como evento sobrenatural. Que evento sobrenatural seria ele? A queda de Satanás. Dos animais, ela já existia como parte do ciclo da natureza. E a morte, como a gente tem por Adão, que a Bíblia fala que por Adão entrou a morte no mundo, é a morte física e espiritual para o ser humano específico, e não para toda a natureza. Então, para essa visão, a morte sempre existiu. E alguns dizem até que pode ter sido Satanás que fez com que o pecado entrasse para os animais ali na Terra. Então, eles também ele fala da condenação da morte foi só para os seres humanos, então coisas que eu já falei aí a respeito disso. Então é essa forma que eles respondem à ideia de que já existia a morte e como a visão cristã pode lidar com isso. Então sobre os dinossauros. Os dinossauros são antigos e foram criados por Deus.
A queda de Satanás ou eventos da Primeira Terra causou isso, a gente já falou disso. As rochas são antigas, já falamos disso. E os vestigiais são importantes ainda, ou é um desafio, também já falamos disso. Então, como material complementar, tem a série Gênesis, que já falamos na outra aula. Embora Rodrigo Silva ele fale muito sobre o criacionismo da Terra Jovem, ele também apresenta as visões contrárias à visão que ele acredita. Então, pode acabar também ensinando bastante a respeito dessa visão da Terra antiga, já que ele tenta ser bem sincero quando ele apresenta outras visões. E também tem um texto aqui, A Idade da Terra, uma abordagem sobre as teorias da Terra Antiga e Jovem, por Padilha, da Escola Charles Spurgeon. Então, esse é um material complementar recomendado para vocês se aprofundarem mais a respeito, além do livro que eu já citei no início. E se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Dá um gostei ou dá um desgostei se você gostou ou não gostou. Segue o canal lá no Instagram, o canal do Crescimentando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se forem discutir no comentário, eu espero que vocês discutam de maneira respeitosa. E nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!